Algas na captura de gás carbônico industrial. A Revolução Industrial trouxe consigo um rápido desenvolvimento econômico e uma melhora na nossa qualidade de vida. Grande parte das emissões mundiais é proveniente do setor de energia, e no Brasil são as queimadas e o desmatamento, e em segundo lugar o setor agropecuário, seguido do setor energético, resultando em uma enorme sobrecarga para a natureza. A elevação da temperatura média do planeta, ou seja, o aumento do efeito estufa, é resultante do acúmulo de gases capazes de reter calor. Um dos principais gases do efeito estufa é o dióxido de carbono, resultante do processo de decomposição da matéria orgânica e de todo e qualquer processo de combustão. O aumento do efeito estufa pode causar sérias alterações climáticas e ambientais. Por essa razão, tem-se buscado estimular o sequestro de carbono. Sequestrar carbono tem como significado adotar medidas que visem a absorção do excesso de gás carbônico da atmosfera, fixando-o preferencialmente na forma orgânica. Embora a fixação do carbono seja realizada por todos os seres fotossintetizantes, é nos oceanos que ocorre com mais intensidade. As plantas têm um papel muito importante no ciclo do carbono, mas as microalgas aquáticas têm características como rápidas taxas de proliferação, grande variedade, cerca de 41 mil espécies catalogadas e tolerância a ambientes extremos, além de praticamente todo o seu corpo ser capaz de realizar fotossíntese. Por esta razão, o grande interesse em estudar e investigar novas tecnologias que possam nos ajudar de maneira eficiente a capturar essas emissões industriais da atmosfera, oferecendo também recursos que podem ser aproveitados por meio da biotecnologia. O planeta Terra possui cerca de 70% de água, sendo que 97% dessa encontra-se nos oceanos. E as algas são, em sua maioria, marinhos e microscópicos que utilizam a energia solar para sintetizar compostos carbonados sem o input de energia. Para o cultivo, existem fatores de relevância, como salinidade, temperatura, pH, iluminação e o consumo de nutrientes, principalmente o fósforo e o nitrogênio, para o seu crescimento. Conhecendo esses fatores, o profissional de biotecnologia pode atuar de maneira eficiente nesta área, já que pode controlar e otimizar esses fatores, além de poder desenhar técnicas para ministrar ao cultivo uma fonte de carbono proveniente de focos de emissão como os de atividades industriais. Já sabemos que é de extrema necessidade reduzir a emissão dos gases do efeito estufa para a permanência na vida da Terra, mas infelizmente as grandes economias vão em oposição a este caminho. Exemplo claro disso é a não adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Quioto, sendo um dos países mais poluentes pelas suas grandes indústrias, ou seja, a redução desses gases teria custos muito altos para a economia mundial. Depender apenas da colaboração de acordos internacionais é incerto e demorado. Nessa situação, estudos elegem as algas como a opção mais eficiente para ajudar a compensar o excedente, porém, é relativamente recente esses estudos e pesquisas. Então, temos poucos trabalhos em prática para essa finalidade com esses organismos, e além disso, o que dificulta investimentos na área é o fato de ser pouco lucrativo financeiramente comparada com as grandes indústrias poluentes. E a biotecnologia vem para ajudar a reverter esse quadro, pois traz outras formas de aproveitamento desses organismos, o que gera valor econômico e, assim, aumenta a produção de algas. Podemos utilizar o cultivo de algas em grande escala em grandes depósitos localizados nas proximidades dos pontos de emissão dos gases do efeito estufa. Dessa forma, as algas atuariam como filtros biológicos que reduziriam as emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Como vantagem adicional, a biomassa obtida poderia ser utilizada para obter produtos. Dessa forma, o aquecimento global, devido ao aumento do efeito estufa, seria limitado. Esse é um exemplo simples que foi feito como parte de um festival na Genebra com um contexto de expansão urbana. Mas a experiência mostra como pode ser prático e útil se forem instalados em locais similares. Consiste em um sistema de tubos fechados com algas que são ligados a equipamentos secundários, como filtros, bombas e painéis solares, que provêm energia para o sistema.
Mas também temos exemplos mais complexos como o protótipo da empresa brasileira Algae, que utiliza de fotobioreatores para uma melhor eficiência e escalonamento da produção. Fica na cidade de Piracicaba, em São Paulo, que pretende se tornar uma espécie de Vale do Silício do agronegócio brasileiro. A água parece suja, mas o que a deixa verde são as microalgas produzidas em laboratório, para tratar a água cheia de resíduo das indústrias antes de ser despejada no rio. As algas se alimentam de gás carbônico, nitrogênio e fósforo, liberando gás oxigênio mais vapor de água. Trouxemos também um exemplo mais concreto da idealização desse projeto numa universidade americana. Colocamos aqui um pedacinho da entrevista do Canal 12 de Notícias Americana para a gente ver que existe já na prática um projeto como esse e que já cumpre com a sua finalidade de nos ajudar e ajudar ao planeta na redução desses gases poluentes na atmosfera, com a utilização e o manejo das algas a partir da biotecnologia. Aqui trouxemos algumas referências do nosso trabalho. Muito obrigada a todos pela assistência.